Pois é, rapaziada, que 2025 foi um ano de gratas surpresas no mundo dos jogos, isso todo mundo sabe, né? Até porque a gente teve o aclamadíssimo Clair Obscur Expedition 33, que aliás ganhou o GOT. And the game of the year is mon ami Clair Obscur Expedition 33. Foi mais do que merecido. Teve o Silksong, teve Hades 2, só que no meio desses grandes nomes aí do jogo que balançaram a mídia dessa relacionada a jogos e tal, teve um jogo que eu sinceramente vou mentir que foi o que mais me chamou a atenção esse ano, que foi o The Night the Beast. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. I don't care how high his walls are, or how big his army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me, all the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! Cara, o quanto eu tava esperando esse jogo, não é brincadeira, tá ligado? A gente teve um ótimo jogo lá no lançamento do Dying Light 1. Eu joguei anos depois no PS4, me apaixonei pela franquia. Aí a gente teve o Dying Light 2, que sinceramente foi uma decepção, e eu fingi que ele não existe. E a gente teve a volta do Kyle Crane como protagonista no Dying Light The Beast, num anúncio que tipo, me pegou de surpresa. E caralho, eu comprei na pré-venda e joguei e fui muito feliz. Embora meu PC não rode, né? Inclusive é o caso de não ter trazido ainda review do Clair Obscur, é porque meu PC não roda. Tipo, eu tenho uma batata no PC. Мощнейший компьютер Irbis, 4 гига, 4 ядра, игровая видеокарта за 17 999 рублей. Эльдорадо, учитесь как надо. Na verdade, o grande problema do meu PC é que eu tenho a minha placa de vídeo LC50, né? Só uma placa que ficou obsoleta, sei lá, 5 anos atrás. E é 4 GB de RAM. No mínimo, tem jogo que tá pedindo 8 hoje. Mas fazer o quê? Bom, sem mais delongas, no vídeo de hoje eu vou trazer uma review barra análise sem spoilers do Dying Light the Beast. Como eu fiz mais ou menos nos episódios do Stranger Things. Então, se acomode aí, pega sua água, uma bebida. Tá fazendo bastante calor, então hidrate-se. E se você já é de casa, por favor, se acomode e sinta-se da parte da família. Se você é novo, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Ito, mas pode me chamar de Mits. E aqui nós fazemos reviews, análises, gameplays e umas coisinhas da hora sobre o mundo da cultura pop e jogos principalmente. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, por onde começar? Cara, vamos começar pelo anúncio, né? Que eu vi que muita gente, como meus amigos, que também são do meio de jogos, ficaram muito hypados por um anúncio. Porra, a gente tava falando da volta do Kyle Crane, sim. Acho que não é surpresa para ninguém, até porque isso faz parte do material de marketing do jogo. E o Kyle Crane está de volta como protagonista nesse novo jogo. Ademais que esse jogo ele se trata exatamente de uma continuação direta dos eventos da The Following, DLC do primeiro game lá. E cara, eu vi muita gente fazer review sobre esse jogo e criticar um pouco sobre a história dele. Logo de cara eu já quero tirar esse elefante da sala que é assim. Dá para se dizer que a história do Dying Light é sim um tanto genérica. Isso não é negar. É basicamente, essa história ela tem base numa jornada de vingança do Kyle Crane contra as pessoas que fizeram experimentos com ele. Que, aliás, tem até a ver com a nova mecânica que eu achei muito interessante de que, com o final da The Following, com os acontecimentos de lá, o Kyle Crane ele já era infectado desde o primeiro game. Isso é algo que, pô, no começo do jogo já é mostrado. E como a infecção avançou e o mundo do Dying Light atual já tá no outro patamar, a gente tem as habilidades de infectado que, cara, sinceramente eu achei que foi uma ótima adição de gameplay. Um elemento muito bom, diga-se de passagem. Tipo, ele traz um novo ar pra jogatina, tá ligado? E aqui também já vai meu outro segundo ponto positivo que eu dou pra esse jogo, é que a noite desse jogo tá incrível. Se no primeiro jogo você já tinha aquela certa tensão de andar de noite, ser perseguido por um volátil, e no segundo eles deram a pecada de não ter isso, cara, nesse jogo aqui é tipo... Se você vê um volátil, é melhor você atravessar a rua e ir pro outro lado. Porque puta que pariu. Jogar à noite nesse jogo é uma merda. Eu digo num bom sentido, claro. Uma merda de tipo...
Cara, você fica aflito, você tem tensão, é tudo escuro. Um ponto, acho que médio, eu diria, que eu dou pra esse jogo, que na minha opinião é um meio complicado de defender, é que assim, eu vi muita gente criticando que para um jogo que é focado no parkour, afinal a gente sabe que o Dying Light, ele é um jogo de zumbi, ficou famoso justamente por sua mecânica do parkour. E esse mapa, o Castle Woods, não é um mapa ruim. Eu particularmente gostei bastante dele. Só que eu entendo a reclamação da rapaziada de por ser um mapa como se fosse um interior florestal, tem a parada de que, tipo, enquanto lá em Harran tinha os prédios, as favelas para poder escalar, aqui a gente não tem tanto isso. Tem muita seção do mapa que você tem que usar o carro, porque é plano. Ou usar o do gancho. E volta também aqui. Se bem que o gancho eles deram uma reformulada na mecânica, agora ele não é mais aquela parada de você te puxar pro lugar. O gancho ele funciona mais como uma ferramenta de impulso para os pulos e te auxiliar na escalada. E, cara, eu acho que é válido, mas também, tipo, eu não vou mentir que eu gostei desse mapa mais florestal. Acho que traz um ar mais, sei lá, diferente pra franquia, até porque a gente já teve as favelas, teve a cidade grande no Dying Light 1, teve aquela bizarrice colossal com um arranha-céu no Dying Light 2, e teve a zona rural no Dying Light The Following, que basicamente pra mim é a mesma vibe, tá ligado? Bom, quanto à história e os personagens, eu já falei, né? Muitos criticam sobre ser genérico, mas na minha visão, o Dying Light nunca foi muito sobre uma história muito aprofundada, na verdade é mais sobre os personagens, como lá no primeiro jogo a gente tem a Jade, tem o Harim, o Bracken. Na verdade, o universo do Dying Light, por mais que ele traga uma história simples, eu sempre achei que ele é um jogo que, cara, é muito da hora jogar, tá ligado? Pô, outra parada que eu achei muito foda é a adição das boss fights, mano. Que, tipo, tem a ver. Esse jogo, ele é uma DLC standalone do segundo jogo. Tipo, foi anunciado que teriam duas DLCs pro Dying Light 2 no Season Pass, mas eles desistiram de fazer a segunda DLC e fizeram esse jogo que pra mim é maravilhoso. Muito bom, eu recomendo. Mas já eu chego lá, no final eu deixo pra dar minha nota e fazer as considerações, enfim. O que acontece? Essa DLC traz como temática caçada, até porque, como podem ter visto talvez em trailer e em coisas dos anúncios, tem uma fera, um infectado especial que tá solto por Castle Woods aterrorizando as pessoas. E você, Kyle Crane, com essas habilidades de infectado desenvolvidas, você vai ter que caçar essa fera. Então tem essa temática caçada. Então, e ainda você vai contra as variantes que também fugiram do laboratório secreto, onde você tava sendo mantido preso. E cara, isso eu achei muito foda. Por mais que, pra mim, um pouquinho que o jogo peca é o fato de que as quimeras, que é o nome dado às criaturas, meio que se tornam repetitivos durante a gameplay, ele ainda assim consegue ser um jogo muito divertido. Afinal, você é um cara com poderes bestiais batendo em zumbi, e isso é muito legal. Tá bom, vou procurar ele. Isso, valeu. Beleza, agora pegar a missão. Acho que tem mais. Perdão. Então, tipo, o jogo mantém sua qualidade. É claro, não vou dizer que ele é tão completo assim quanto os outros, tanto que agora que estão chegando atualizações para trazer o New Game Plus, o nível de lenda, mas, cara, é um bom jogo. O grind, a única ressalva que eu tenho com reclamação é que o grind dele é meio chato. Porque, tipo, a gente tem pra fazer as coisas no jogo, basicamente todos os itens são craftáveis. Isso já é normal do Dying Light. Só que nesse jogo aqui, tem a parada de você mais puxar no RPG, de você evoluir as armas. Então, por exemplo, quando você chega no level. O level máximo é o level 15. Mas se você tá level 7, tu tem uma arma level 4, tem como você ir numa bancada pra melhor upgradear ela pro level atual que você tá. Só que o problema é que os materiais que você consegue, tem como você conseguir material pilhando corpos normal, como já aconteceu no primeiro jogo e tal. Só que, cara, tem as zonas escuras, que foi uma edição, acho que do segundo jogo, se eu não me engano, e voltaram aqui. E, cara, se você quiser ficar jogando safe, porra, tu vai se foder porque tu vai ter que farmar, grindar muito. Isso é uma parada que eu não gostei tanto. Porque, tipo, não é que seja uma atividade ruim ou chata, mas é muito repetitivo e acaba dando uma cansada. As sidequests são muito boas. Eu acho que isso foi um ponto que eles evoluíram bastante. No primeiro jogo eu lembro que, tipo, as sidequests, eu acho o primeiro jogo muito foda. Pra mim é o melhor da franquia. Mas eu lembro que nas sidequests ele pecava um pouco, porque tinha muitas que eram muito clichêsaço de você ir num lugar, matar um bicho, pegar um item e depois só levar pro NPC. Como eu falei, por mais que os NPCs são legais pra caralho, eu acho muito foda os personagens em si do Dying Light 1, tem essas ressalvas, tá ligado?
O vilão desse jogo novo, eu acho ele muito foda, foi muito bem construído. Eu acho muito interessante também aquela relação de meio médico e monstro que o Crane tem com esse vilão. Sem contar que outras aparições são uma maravilha. O jogo tem sim fanservice, só que pra mim, cara, eu acho foda do Dying Light the Beast que ele conseguiu fazer a parada que eu acho muito difícil. Tem sido muito difícil para as empresas hoje em dia. Em qualquer âmbito de obra, tá ligado? Seja jogo, filme, série. Que é a parada do fanservice, mas fazer ele ser um fanservice coeso. Tipo, que ele agregue na história. E aqui no The Beast eles conseguem fazer isso. E que é muito, não muito complicado. Mas as empresas parecem que não tem tido tanto tato pra isso. E isso eu achei muito interessante da Techland ter feito isso. E de, cara, muito da hora. O carro também, a dirigibilidade tá muito boa, a gameplay do carro. Cara, o combate tá uma delícia. Tipo, tudo que foi trazido desde o 1 e no 2 foi refinado aqui. Tipo, você sente o peso dos golpes, tem a variação das armas. Que, aliás, para um jogo que é uma DLC standalone, tem uma boa variedade de armas. Esse é outro ponto positivo que esse jogo tem. E é isso, cara. Se você e uma coisa que eu acho. Vale ressaltar aqui. Se você é fã do Dying Light, você vai curtir pra caralho esse jogo. Pô, é a volta do Kyle Crane, a história continuando, da onde ela parou. E uma coisa que eu acho que é o ponto positivo master é que se você não for alguém que tenha conhecimento da franquia Dying Light, você também consegue aproveitar esse jogo perfeitamente. Ele é feito tanto para fãs e para novatos, como já dizia a frase lá do Final Fantasy XV quando você inicia. Então, dito isso, tem adições de personagens, mas os personagens que são adicionados eu acho interessante a adição deles. Eles, pra mim, eles agregam bastante. E as facções também. Inclusive, tem uma facção que eu achei do caralho a forma como eles desenvolveram ela. Até pra dar mais contexto do world building por trás disso tudo. E no mais é isso. Eu fiz esse vídeo aqui pra falar meus pontos sobre o Dying Light The Beast. Vale mencionar também que um dos pontos negativos foi que no lançamento ele passou por alguns problemas, tipo bugs. Como tava tendo muita gente tendo bug visual de estar de noite, mas o jogo continuar de dia. Que de certa forma afeta a experiência. Eu até queria trazer um pouco da minha gameplay pra cá, só que meu jogo não rodou muito bem, mas isso não é culpa do jogo, é porque nas especificações ele pede uma placa de 6 de VRAM no mínimo, a minha tem 4, então eu já falei. Inclusive até no Call da Madrugada, que é um outro canal meu que eu postava gameplay, eu parei de postar porque eu senti que a qualidade não estava muito boa. Mas é isso, eu pretendo, pretendo trazer uma análise mais aprofundada, com história, tudo, minha gameplay, minha experiência na íntegra, mas isso é mais futuramente, quando eu puder dar o PC. Então, rapaziada, no mais é isso. A minha nota pro Dying Light The Beast, se eu fosse dar minha nota, tipo, pessoal, por ser fã, eu daria um 10, porque foi maravilhoso jogar essa franquia, esse jogo. Porra, eu tô com 53 horas dele, 50, 60 horas dele na Steam. Meu plano é platinar ele, eu só não continuei jogando porque, como eu falei, meu PC não roda tão bem. E querendo ou não, é meio chato tu jogar o jogo com frame drop e tal, mas eu joguei ele ainda assim até o final. E foi uma puta experiência foda. Eu pretendo platinar ele futuramente. E, cara, se você. Ele tá na faixa dos 200 e pouco, eu peguei por 300, porque eu peguei a versão Deluxe. Não só pra mim, mas pra um amigo meu. E assim, eu vi muita gente também criticando. Aliás, uma ressalva antes de eu finalizar o vídeo é que falaram sobre o preço do jogo. Cara, eu gastei 60 horas fácil nesse jogo. Tipo, fazendo tudo. E ele saiu por R$ 250. É um jogo de um jogo de preço cheio. Eu diria que isso fica a critério da pessoa, sabe? Pra mim ele valeu exatamente a pena ser um jogo full price. Não full price, né? Que se for botar o full price atual tá por R$ 300 o valor. Ele foi 250. Mas tipo, pô, é um jogo que tem bastante conteúdo pra uma DLC. Por mais que seja só uma DLC, mas é uma DLC standalone. Só pra deixar uma explicação rápida, DLC é conteúdo baixável, digamos assim, na tradução literal. E a DLC standalone é quando é uma DLC que ela pode ter ou não relação com o jogo em si, mas ele se propõe a ser uma estrutura totalmente diferente. Tô falando no jogo. Um exemplo de DLC standalone, a gente tem o The Lost Legacy do Uncharted 4, que é um jogo com a Chloe e a Nadine como protagonistas. Ele se passa no mesmo universo do Uncharted normal. Na verdade, ele é pós Uncharted 4. Só que por não ter como encaixar ele ali por ser outro jogo, outra pegada, outra mecânica, ele entra nessa categoria de standalone, porque também ele não faz parte da linha principal. Acho que deu pra dar uma explicada mais ou menos de como funciona a nomenclatura das DLCs standalone. Mas é isso, o jogo é muito bom. Tem uns pontos negativos ali de bugs, cara, eu quase não enfrentei nenhum, tirando os que foram no lançamento. Tipo,
sendo real, não teve nenhum bug que atrapalhou a minha gameplay de fato, de tipo crash nem nada. O jogo rodou até que bem, pro fato da minha máquina não estar cumprindo os requisitos mínimos para rodar. Como eu falei, eu rodei o jogo numa placa de 4 GB RAM, ele pede no mínimo uma de 6. O multiplayer tá muito bom também, bem nivelado. E, cara, basicamente é isso. Eu não tenho muito o que acrescentar. É um jogo muito bom, eu gostei bastante. E na minha nota, cara, se eu pudesse dar minha nota pessoal como fã, eu daria um 10. Porque puta que pariu. Como eu falei, eu amei a experiência de jogar esse jogo. Mas, como eu tenho que ser justo, eu acredito que Dying Light The Beast ele consegue ser um jogo muito bom. Um jogo de ação muito bom. Vale acrescentar que ele também pende mais pro stealth, que a mecânica dele de stealth, aliás, eu acho muito interessante, muito bem feita. Tipo, não é aquela stealth no nível Dishonored ou um The Phantom Pain da vida, mas é um stealth que funciona, com as mecânicas da hora. O combate de armas de fogo também tá muito bom. E no mais é isso, cara. Eu diria que eu daria um 8,5 de 10 pra esse jogo. Ele cumpre bastante. Tem aquela questão da história que eu falei, que pra muitos é fraca, mas pra mim eu acho interessante. Tipo, uma história simples, mas que funciona. Os personagens são carismáticos, é interessante a história. A gameplay te diverte. Tem uma barriga ou outra ali, que é quando começa a ficar meio repetitiva a luta contra as quimeras, mas pô, é uma gameplay que te entrega bastante. O combate é fluido. A mecânica de parkour é da hora. Como lembrando o primeiro jogo, que pra mim é sensacional a mecânica que eles fizeram lá. A questão do grind é um que afeta um pouco, mas isso é mais opinião pessoal. E no mais é isso. Deixo um 8,5 aqui pro Dying Light The Beast. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham sentido vontade de jogar também, porque é um jogo muito bom, eu recomendo. Mas eu diria que pra pessoal aqui, espero dar uma promoçãozinha da hora. Ele tá tendo atualizações também. A Techland sempre achei muito foda a forma como ela cuida dos jogos dela. Inclusive tá tendo um evento semanal, teve os updates. E no mais é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha análise / uma review simples aqui, sem muitos spoilers e sem muitos detalhes sobre Dying Light The Beast. Que pra mim foi um dos grandes jogos desse ano aí. Pô, fico muito feliz e tipo, uma das minhas franquias favoritas ter trazido um jogo tão bom, tão excelente esse ano. No mais, é isso. Desliga o telefone, me escuta pela TV. Um grande beijo, um abraço. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se acha que merece. Não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui em cima. Lá geralmente eu posto coisas sobre vídeos, atualizações e tal, a gente pode ter uma interação maneira. E diz aí o que você achou, se você jogou The Beast, você gostou, não gostou? Qual a sua opinião? Deixa aí no comentário, vamos trocar aquela ideia. Lembrando sempre de respeitar o próximo e um ao outro. No mais, é isso, rapaziada. Fiquem bom e até a próxima. Falou! Cadê todo mundo? Cadê vocês? Não tô bem, algo tá errado. Tô vendo que não, o chapado. Não sei o que tá